Pega a sua Bíblia, por favor, e vai comigo lá no Evangelho de Jesus, nas palavras de Mateus, no capítulo de número 7, e no versículo de número 21. Mateus capítulo 7, e versículo de número 21. Hoje nós vamos aprender sobre quem vai entrar nos céus. Quem vai entrar nos céus? Sabemos que no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus vai abordar todos os assuntos. Todos. Ele vai abordar todos. O Senhor Jesus vai falar de falsos profetas, como nós aprendemos na semana passada. O Senhor Jesus, Ele vai falar sobre o caráter de um cristão verdadeiro. Ele vai falar sobre como que eu devo agir no meio das pessoas, da sociedade. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal. Eu tenho que fazer a diferença no meio da sociedade. O Senhor Jesus vai falar sobre a obediência à lei de Deus, que a lei de Deus não deve ser desrespeitada, a lei de Deus não deve ser alterada, não deve ser mudada. Os ensinamentos que Deus deixou balizando a sociedade, aquilo tudo é importante. E agora que nós estamos chegando na reta final, ele vai tratar do assunto dos céus. E ele vai dizer assim para nós no versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então olha que interessante, meus irmãos, olha que forte, porque a ideia que o mundo traz para nós é qual? Que todo mundo vai para onde? Vai para os céus. Que Deus é um Deus bom. Olha o que o mundo diz. E como que um Deus tão bom vai condenar alguém? Vai mandar alguém para um lugar ruim? Essa é a história que o mundo dissemina. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio, que é a porta para os céus, ele está dizendo que nem todos que acreditam que ele é o Senhor, que dizem que ele é o Senhor, nem todos entrarão aonde? No reino dos céus. E ele complementa assim, mas apenas aqueles que, de fato, olha que interessante, aqueles que, de fato, então não pode ser de aparência, não pode ser algo que parece que está acontecendo, não. Aqueles que efetivamente fazem a vontade de quem? De meu Pai, ou seja, de Deus, que está onde? No céu. Olha que interessante. Preste atenção que isso aqui é muito forte. Porque quando você olha para a igreja hoje, quando eu digo igreja, eu falo no geral, não estou falando uma placa específica. Você até vê muitas pessoas
Mas a pergunta é: daquelas muitas pessoas que você vê na igreja, quantas de fato estão fazendo a vontade de Deus? Quantas? Porque a grande maioria das pessoas hoje estão nas igrejas não é preocupadas em fazer a vontade de Deus, mas sim preocupadas em receber alguma coisa de Deus para elas. Então ela estar ali, pode até ser que ela receba muitas coisas de Deus para a vida dela, porque a pessoa acaba recebendo pela fé, é a fé que traz à existência coisas que não existem, e ela pode até vir a receber muitas coisas aqui nessa terra, mas a salvação, a entrada no reino dos céus, está condicionada ao fato da pessoa fazer a vontade de quem? De Deus. Eu posso estar aqui como pastor da igreja, eu posso estar pregando a Bíblia para você, eu posso até receber bênçãos na minha vida, e orar por você, e você receber bênçãos na sua vida, mas se de fato eu não estiver fazendo a vontade de Deus, obedecendo ao que Deus diz, eu não vou entrar no reino dos céus. Mas é o pastor, é o bispo Paulo, e daí? Então, o que Cristo estava pregando no Sermão da Montanha era para alertar as pessoas, para as pessoas não viverem um engano. Eu deixei de beber, de fumar, estou dando um exemplo que as pessoas falam, tá bom? E deixei de me prostituir, então já vou para o céu, graças a Deus. Não é assim que as pessoas falam? Não é isso? Só que ela continua guardando mágoa, ódio no coração. O que Deus ensina sobre a mágoa, sobre o ódio? Nós já aprendemos aqui no Sermão da Montanha. Que a pessoa deve o quê? Perdoar. Então, quando a pessoa deixou de beber, deixou de fumar, deixou de se prostituir, como é o linguajar popular, mas ela continua guardando ressentimentos no coração, ela de fato está fazendo a vontade de Deus? Não! Ela parece que está, porque antes as pessoas viam ela naquelas práticas, mas tem coisas nela que continuam indo contra a vontade de quem? De Deus, pessoal. Vamos ser verdadeiros aqui, vamos abrir a nossa visão, vamos deixar um pouquinho de lado a ignorância religiosa, porque a religião tapa os olhos das pessoas, cega. Vamos ser verdadeiros, sinceros. Aí a pessoa largou tudo aquilo que eu dei de exemplo, mas ela continua mentindo, ela gosta de uma mentira. De fato, ela está fazendo a vontade de Deus? Não! Porque Deus não tolera a mentira, pelo contrário, o próprio Senhor Jesus diz que quem mente, segura essa, hein? Quem mente é filho do diabo. Como assim, bispo Paulo? Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, quem mente é filho de quem? É simples, assim. Não é difícil. Está lá em João 8,44, quando Jesus falou sobre isso. Então, uma pessoa que largou o vício, largou
a prostituição, mas ela continua com as mentiras, ela de fato está fazendo a vontade de Deus? Não. Então ela vai entrar no reino dos céus? Segundo as palavras de Jesus Cristo, ela vai entrar no reino dos céus? Não vai. Olha ele mostrando aqui, ó. Jesus falou aqui, João 8,44, olha na tela. Pois são filhos de seu pai. Aí Jesus falou quem é o pai dessas pessoas, quem? O diabo. E gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, se tem uma coisa que o verdadeiro cristão, ele deve querer bem longe dele, é o quê? A mentira. A mentira. Literalmente, ó, dentro do texto bíblico, quem anda com a mentira está andando com quem? Com o diabo. Literalmente, sem dificuldade nenhuma para entendimento. Então, de fato, fazer a vontade de Deus é procurar colocar em prática na sua vida aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus te mostra na palavra dele. Esses são os que entrarão aonde? No reino dos céus. E o Salmo de número 15, vai comigo no Salmo de número 15, vai trazer para nós um bom resumo sobre quem vai entrar no céu, porque Jesus falou que aqueles que de fato fazem a vontade de quem? De Deus, não é isso? Então vamos lá no Salmo 15, versículo de número 1, abra aí a sua Bíblia, por favor. Olha o que diz: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? A pergunta, quem pode entrar no reino dos céus? Aí o Senhor vai responder, ó, vai dizer claramente, ó, versículo 2. Quem leva uma vida o quê? O que é uma vida íntegra? Correta? Mas o que seria esse correto? Íntegra, correta? O que é algo integral? Puro, limpo, sem mistura, sem mácula. Não pode ter mancha. Olha que interessante. A vida do verdadeiro cristão não pode ter mancha. Isso aqui é Deus que está dizendo, são as condições para entrar onde? No reino dos céus. Tem que ser uma vida, levar, né? Ou seja, diariamente, sempre está conduzindo a sua caminhada de forma íntegra, e tem que ser uma pessoa que pratica o quê? A justiça. Praticar a justiça, nós já aprendemos que significa obedecer aos ensinamentos de Deus. Praticar a palavra de quem? De Deus, o que Deus ensinou. E aí Deus continua. Ia lá, ó. Quem de coração fala o quê?
a verdade. Então não basta apenas falar a verdade. Tem que ser de coração. Porque tem gente que fala a verdade Mas por falar por quê? Me dá aí alguns motivos. Para agradar, para ser simpático. Mas tem outras coisas que a gente pode colocar aqui. Ó. Tem gente que fala a verdade e não é de coração. Então é por qual motivo que ela fala a verdade? Por pressão. Que mais? Gostei dessa aqui, por pressão. Que mais? Quem falou? Por medo. Fala a verdade por medo. E esse tipo de verdade aí não tá de fato sendo a vontade de Deus. Não. A palavra do Senhor diz que para entrar no reino dos céus tem que falar a verdade de quê? De coração. É o que nós chamamos de ser verdadeiro. Quando você diz fulano é verdadeiro, pode acreditar no que ele está dizendo. Por quê? Porque ele não simplesmente fala a verdade, mas ele fala de coração, ele fala com a alma. Deus começa dando as qualificações que uma pessoa deve ter para entrar no reino dos céus. Aí alguém vai dizer assim, bispo Paulo, é muito difícil, então ninguém vai não. Não, alguém vai. Alguém vai. Se está na Bíblia aqui que é possível, então alguém vai. Agora a pergunta é, será que nós estamos dispostos a sermos verdadeiros cristãos? Para Deus não tem mentirinha ou mentirona. Para Deus está no mesmo pacote. Irmãos, é isso aqui que as igrejas deixaram de ensinar. E sabe qual que é o problema das igrejas terem deixado de ensinar isso aqui? Mostra que as igrejas não estão preocupadas com a alma de ninguém. E o verdadeiro motivo da igreja existir foi por causa da alma das pessoas. Porque a igreja cristã nasceu da seguinte forma, para quem não conhece a história, vou resumir em poucas palavras. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu para os seus discípulos e disse, eu voltarei para buscar a vós outros. Então as pessoas começaram a se reunir para meditar nas palavras que Deus ensinou, que Jesus ensinou, mantendo uma vida desse jeito aqui, esperando a chegada de Jesus a qualquer momento. A igreja nasceu para isso. A igreja cristã nasceu com esse objetivo. Temos que estar aqui reunidos, vivendo os ensinamentos de quem? De Deus, do Senhor Jesus, para que a qualquer momento, quando o Senhor chegar, Ele possa nos encontrar preparados para irmos estar com Ele, morar com Ele no reino dos céus. Mas se você observar, o tempo foi passando e esse entendimento do que a igreja nasceu para ser foi sendo enterrado. E foi surgindo um novo entendimento. E esse novo entendimento não fala de salvação, não fala de vida íntegra, não fala de praticar a justiça. Esse novo entendimento leva as pessoas a entenderem assim, para você parecer, para você ser visto como alguém de Deus, você tem que ter conquistas.
coisas. Sua vida nesta terra tem que ser uma vida perfeita. Então a coisa distorceu completamente. E é aí que as pessoas perderam a visão. Ninguém está preocupando com isso aqui mais, ó. E Deus não parou aqui não. Então, ó, para entrar no reino dos céus e habitar lá, tem que levar uma vida íntegra e praticar a justiça. Tem que falar a verdade de quê? De coração, versículo 3. Aí, olha que forte. Para entrar no reino dos céus, eu não posso viver difamando os outros, construindo uma fama ruim para outras pessoas. Eu não posso prejudicar o próximo, nem direta e nem indiretamente. Tem gente que fala, não, eu não estou prejudicando o próximo em nada, diretamente, mas indiretamente com omissões, com participações, com incentivos que eu dou a determinadas coisas, eu estou prejudicando o meu próximo. Será que a gente tem se preocupado antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer escolha? Será que a gente tem se preocupado em observar se estamos prejudicando alguém ou não? A gente tem que ter essa preocupação. E olha que interessante no final, para entrar no reino dos céus e habitar lá, a pessoa não deve falar mal de quem? Dos amigos. Olha que interessante. Então quer dizer que Deus observa cada detalhe. Versículo 4. Olha que forte isso aqui. Para mim entrar no céu e habitar lá, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer aqui nessa terra? O que eu devo fazer aqui? Desprezar os que têm uma conduta o quê? Reprovável. A pessoa que está agindo de uma forma reprovável diante de Deus, diante dos princípios de Deus, não pode ser alguém que eu elogio. Não pode ser alguém que eu queira estar junto. Não. Eu devo desprezar aquele tipo de conduta. Eu devo falar sim. Está errado. Ah, mas vai deixar de ser meu amigo. E daí? Minha preocupação deve ser em ser amigo de quem? De Deus. Amigo de Deus. Eu estou lendo a Bíblia com vocês. Se alguém tiver algum entendimento diferente do que você está lendo comigo aqui, pode falar, não tem problema não. Mas olha aí, é muito claro. É muito simples. E Deus continua. Olha lá, ó. E para mim morar no reino dos céus, para mim ir para o céu, o que eu devo fazer? Eu devo honrar aqueles que temem a quem? O Senhor. Eu devo honrar aqueles que estão andando no caminho de Deus. Falar, poxa, olha fulano, que bacana. Fulano é um exemplo para nós. Olha como que ele obedece o que Deus fala. Olha que exemplo que ele é para as pessoas. Eu devo honrar. E o que eu devo fazer lá também para ir para os céus? O que eu devo fazer? Cumprir as minhas promessas, mesmo quando eu sou o quê? Prejudicado. Você prometeu algo,
falou que ia fazer, no meio do caminho você viu que você ia ter prejuízo, alguma coisa, Deus está dizendo o quê? Cumpre o que você prometeu. Cumpre o que você prometeu. Honre o que você prometeu. Ah, mas eu vou perder. Não tivesse prometido. Você prometeu? Cumpra. Porque quando você cumpre o que prometeu, você volta lá naquele versículo anterior que diz que você é verdadeiro, que você é de confiança. E Deus, Ele observa quem é de confiança e quem não é. Deus, Ele observa. Será que Deus poderia confiar em suas mãos coisas muito poderosas? Não falo de bens materiais, não. Falo de poderes. Será que Deus poderia confiar? Deus olha para mim e para você. E no versículo 5 diz assim, ó: quem empresta dinheiro sem visar o quê? Lucro. Porque tem gente que só faz alguma coisa para alguém já visando o quê? Lucro. Já visando se beneficiar em cima da miséria do outro. Então ele não está ajudando ninguém. Não está. Na verdade, ele quer arrancar mais alguma coisa para ele. Ele não está nem aí para o outro. Então, quando o Senhor está ensinando de emprestar sem visar lucro, não entenda apenas dinheiro. Entenda como tudo. Poxa, fulano está precisando de ajuda naquilo. Ah, mas eu só vou ajudar ele se depois ele der aquilo outro para mim. Eu não estou ajudando. Eu estou visando o lucro. Ajudar é estender as mãos, seja no que for necessário, sem esperar uma recompensa por aquilo, porque o lucro seria a recompensa. Então, eu não devo emprestar nada sem visar esperando lucro, e não devo aceitar o quê? Suborno para mentir sobre o inocente. Esse suborno também não precisa necessariamente ser dinheiro. Pode ser qualquer tipo de recompensa. Eu mentir em alguma situação para mim ter algum tipo de benefício. Se eu faço isso, não espere ir para o reino dos céus, porque não vai entrar lá. Não vai ter lugar lá. Quem age assim, do jeito que nós vimos aí do versículo 1 ao 5, jamais será o quê? Abalado. Isso é o verdadeiro cristão. Assim é a pessoa que realmente está com Deus. É desse jeito que ela procura viver. E os outros, Bispo Paulo? Os outros vão ser abalados. Mesmo que nessa terra recebam muitas coisas. Então, o que significa fazer a vontade de Deus? Porque Cristo disse, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, a vontade de Deus. O que significa então fazer a vontade de Deus? Significa colocar a vontade de Deus acima da sua. Todas as vezes que você for fazer algo, procure ver assim, qual é a vontade de Deus nisso aqui e qual é a minha.
Se as duas estiverem de acordo, glória a Deus, você continuará fazendo a vontade de Deus. Agora, se a dele for de um jeito e a sua vontade for de outro, escolher fazer a vontade de Deus é abrir mão da sua vontade e fazer a de Deus. Estes são aqueles que Cristo Jesus falou que vão entrar no reino dos céus. Vai comigo lá no Evangelho, nas palavras de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Olha o que diz. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome o quê? Diariamente sua cruz e siga-me. Então é algo que precisa ser feito todos os dias. Para ser um seguidor de Jesus, para ser um discípulo de Cristo, para poder entrar no reino dos céus, eu tenho que fazer uma manutenção diária. Todo dia é uma luta nova, todo dia. Versículo 24. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. O que seria apegar à sua vida? Fazer a sua vontade. Aí você vai perder a sua alma. Mas, se abrir mão de sua vida, de sua vontade, por minha causa, ou seja, pelo ensinamento de Deus, então você vai encontrar a salvação. Versículo 25. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Jesus está dizendo que vantagem há, você vai ter um monte de bênçãos nessa terra, conquistar um monte de coisas. Tem gente na igreja que chegou na miséria, graças a Deus tem uma vida bem sucedida agora. Tem pessoas que chegaram na igreja doentes e graças a Deus estão curadas. Tem pessoas que chegaram na igreja com a família destruída e graças a Deus estão com a família em paz, restaurada. Mas de que adianta tudo isso se no final ela perder a salvação? E quem está dizendo é Jesus. Então veja como existe um grande engano sobre as pessoas pensarem que ser abençoado ou estar sendo abençoado é sinônimo de salvação. Negativo. Versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o que é se envergonhar de Jesus e da mensagem dele? É quando você escolhe fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. Porque você tem vergonha de aplicar aquilo que é a vontade de Deus. Você fica preocupado com o que os outros vão pensar de você, vão falar de você. Aí você está se envergonhando dele, da mensagem dele. Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então quer dizer que se eu tenho vergonha de colocar em prática aquilo que Deus ensinou, o Senhor Jesus vai ter vergonha de mim no dia do juízo. Se eu tenho medo do que os outros vão pensar, se eu fico preocupado com a opinião dos outros a meu respeito,
porque eu estou escolhendo fazer a vontade de Deus, então o Senhor Jesus também vai se envergonhar de mim no dia do juízo. Então fazer a vontade de Deus é colocar a vontade dele acima da sua. Acima da sua, sempre acima da sua. Volta comigo lá em Mateus, por favor, capítulo 7, agora é o 22, né? Nós lemos só o 21, agora é o 22. Olha que interessante. Muitos, olha lá, no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Olha que interessante. Aonde é que a pessoa... Volta para mim no 22, volta no 22. Onde é que normalmente as pessoas profetizam em nome do Senhor? Qual lugar normalmente? Na igreja. Normalmente, aonde é o lugar que as pessoas expulsam demônios em nome do Senhor? Na igreja. Normalmente, qual é o lugar aonde as pessoas realizam muitos milagres, recebem muitos milagres? Na igreja. Então, esse povo que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, são pessoas da onde? Da igreja. Da igreja. Então esta mensagem aqui, sobre quem vai entrar no reino dos céus, foi uma mensagem específica para o povo da igreja. Porque quem não faz parte da igreja, não falo de denominação, falo do corpo de Cristo, esse daí não tem como ir para o céu mesmo, porque não faz parte do corpo de Cristo. Então, esta mensagem é para nós. E é esse engano aqui, ó, que a maioria das pessoas está carregando. Não, mas tem gente sendo curado, tem gente sendo liberto, demônio está saindo, milagre está acontecendo, glória a Deus, Deus está aqui. Quem disse? O próprio Cristo está dizendo o contrário. Ele está dizendo: eu nunca os conheci. Apartem-se de mim. Apartem-se de mim. Quem? Quem que ele disse? Apartem-se de mim quem? No 23. Os que desobedecem à lei. O que seria a lei? Os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. Em nome do Senhor. O nome do Senhor tem poder. Tem poder. Se o nome do Senhor é pronunciado com fé, de verdade, vai acontecer. Agora, existe também o engano, que o maligno também faz milagres? Existe, que nós aprendemos dos falsos profetas aqui. Mas existem situações que vai acontecer pelo poder do nome do Senhor Jesus? Vai acontecer porque ao nome dele foi dado todo o poder. Agora, o problema é que mesmo que aconteça em nome de quem? Do Senhor Jesus, aquilo tem sido utilizado como forma de engano. Porque induz as pessoas a pensarem o quê? Está tudo certo, tem milagres acontecendo, tem pessoas sendo transformadas, libertas, curadas, abençoadas, então está tudo certo. E aí as pessoas não se preocupam
em viver do jeito que Cristo ensinou que deveríamos viver para entrar no reino dos céus. E o que é que o inimigo mais quer de nós? Você acha que o inimigo, o que ele mais quer é ver uma pessoa doente? Não. Ver uma pessoa doente é um motivo de diversão para o inimigo. Ver uma pessoa na miséria é um motivo de diversão para o inimigo. O que ele mais quer é a sua alma. Ele faz qualquer coisa por sua alma. Qualquer negócio. Qualquer negócio ele faz por uma alma. Porque a alma é o que existe de mais precioso. Então ele quer a condenação da alma das pessoas. E é contra isso que nós devemos lutar. Contra esta condenação. Por isso que lá no capítulo 6, versículo 33 de Mateus, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se preocupem em obedecer os ensinamentos de Deus para terem a salvação de sua alma, para entrar no reino dos céus. E as coisas mais que você precisa nesta terra serão acrescentadas. Só que isso tudo foi invertido. Foi invertido. Então as pessoas hoje ficam olhando: ah, mas foi curado, foi liberto, ah, está todo mundo abençoado, sabe? Ah, que maravilha! E está todo mundo tão distante de Deus de verdade. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 14, sobre isso. Mateus, capítulo 17, versículo de número 14. Olha o que diz. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de quem? De Jesus, e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Então aquela família estava desesperada. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, quero que você preste atenção aqui agora, os discípulos perguntaram a Jesus, em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Então os discípulos perguntaram: mestre, por que a gente não conseguiu resolver aquele problema? E Jesus vai responder assim: porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria o quê? Nada seria o quê? Impossível para vocês. Então para comigo. O Senhor Jesus está dizendo: se você tiver fé de verdade, nada vai ser impossível para você. Milagres vão acontecer. Vitórias vão acontecer. Mas tudo isso vai acontecer aqui. A fé
é importantíssima para que você veja todas essas maravilhas. Mas a obediência àquilo que Deus ensina é fundamental para que você possa entrar no reino dos céus. Veja que são duas coisas totalmente separadas. Pode ser que você não tenha fé para ter nenhuma vitória nessa terra, mas você seja um exemplo de obediência àquilo que Deus ensinou sobre a salvação. Então, quem olhar para você nessa terra vai achar que você é um derrotado, um fracassado, porque você não teve vitória em nada. Mas se você é obediente de verdade àquilo que o Senhor ensinou para a salvação, então no dia do grande juízo, você vai ter a porta aberta do reino dos céus para você. Em contrapartida, pode ser que você seja uma pessoa muito fervorosa aqui nessa terra, muito mesmo. E como Cristo falou, nada vai ser impossível. Você vai ver coisas tremendas, mas talvez você não esteja obedecendo o que Cristo ensinou para entrar no reino dos céus. Então, talvez você vai ser visto como uma pessoa muito vitoriosa por tudo e por todos. Mas no último dia o Senhor vai dizer: afaste-se de mim, porque eu nunca te conheci. Nunca te conheci. Quando é que nós falamos que conhecemos alguém? Quando eu encontrei com ele ali, cumprimentei ele, aí alguém pode dizer para você: fulano, dá referência de ciclano para mim. Aí você pode dizer referências daquela pessoa? Hã? Por que não? Hã? Você encontrou só uma vez. Então. O que é conhecer alguém? Conviver. E nessa convivência, o que eu vejo? As atitudes, o comportamento, a maneira de agir. Quando Jesus diz: eu nunca vos conheci, Ele está dizendo, sua maneira de agir, seu comportamento, suas atitudes, nunca foram do jeito que eu ensinei, do jeito que eu falei, do jeito que Deus quer. Nunca te conheci. Então é sobre isso que se trata a salvação da alma. Sobre as suas escolhas, suas atitudes, seu modo de viver, seu modo de agir, não tem nada a ver com a sua fé para vencer problemas. Nada a ver. Nada a ver. O ideal é que nós sejamos obedientes a Deus, bastante obedientes ao que Deus ensina para a salvação, e que tenhamos uma fé também grande para termos uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. Mas de tudo, o mais importante é ser obediente. O próprio Senhor disse: é melhor obedecer do que sacrificar. E deixa eu finalizar com você aqui em Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Olha o que diz. Certa vez um homem de alta posição, se ele era de alta posição, quer dizer que nessa terra, como é que era a vida dele? Abastada, abençoada, vitoriosa. Ele perguntou a Jesus, o que ele perguntou a Jesus? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida? Para herdar a vida eterna. Então ele tinha uma vida abastada, uma vida abençoada, mas próspera, mas ele estava querendo saber sobre
a entrada no reino dos céus, porque ele entendeu o quê? Uma coisa é a vida aqui, outra coisa é entrar lá no céu. Versículo 19, Jesus responde assim: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Agora olha o 20. Você conhece os mandamentos. Qual que foi a pergunta do rapaz? O que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus? E o que Jesus vai responder para ele? Você conhece os mandamentos. Então o que Jesus estava dizendo para ele? Para entrar no reino dos céus, é você colocar a vontade de Deus acima da sua. É isso. A mesma coisa para nós. Jesus vai dizer para ele: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Aí você conhece a história aqui, depois você lê em casa. Aí o homem vai dizer: tudo isso eu já faço. Lembra do começo da pregação? Já parei de fumar, de beber, de me prostituir. Ou seja, já estou salvo. Então, foi isso que o homem quis dizer: tudo isso eu já faço. Aí Jesus falou: só te falta uma coisa. Olhar para o seu próximo, amar ele como você ama a si mesmo. Aí entra naqueles exemplos que eu falei: já deixou de roubar, de beber, de prostituir, mas ainda vive na mentira. Mas às vezes ainda vive na usura. Então o que Cristo está dizendo para nós aqui nessa manhã? Que eu e você devemos procurar em nós o que é que ainda não estamos obedecendo a Deus para que possamos entrar no reino dos céus. Muitas coisas já estamos obedecendo, claro, estamos aqui na igreja, com certeza já passamos por muitas mudanças, glória a Deus por isso. Então Cristo hoje está simplesmente chamando a atenção e dizendo assim: observe o que é que ainda falta para que você possa entrar no reino dos céus. Qual é a obediência que está faltando? Aonde é que você está colocando a sua vontade acima da de Deus? E isso só você pode fazer, só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por você. Sabe por que ninguém pode fazer? Porque você não vai aceitar. Você não vai aceitar. Quando alguém fala para você, você não vai aceitar. O ser humano é assim. O ser humano é desse jeito. Ele tem resistência, ele é orgulhoso. Então que você possa enxergar aonde é que você tem colocado a sua vontade acima da de Deus. Ah, Bispo Paulo, eu não estou nem preocupado com isso não quero observar nada. Tudo bem. Eu simplesmente estou transmitindo para você o ensinamento de Jesus Cristo. A decisão de acreditar no que ele disse ou não, também é sua. A minha função aqui é tentar te ajudar, tentar abrir os seus olhos. Mas se você não quiser abrir, tudo bem. O dia do juízo vai chegar para todos. E no dia do juízo, todos vão se lembrar das oportunidades que tiveram e das escolhas que fizeram. Todos. Todos. Então que possamos estar muito atentos, que possamos estar muito ligados aos fatos, aos acontecimentos.
Não durma como aquelas virgens nécias dormiram. Veja que o mundo está vivendo um grande reboliço. Aí você pega a Bíblia Sagrada, as profecias, elas indicam que a vinda do Senhor vai acontecer. E talvez possa acontecer antes do que você imagina. E já pensou? Você uma vida inteira dentro da igreja, e Jesus olhando para você assim, dizendo assim: olha, aparte-se de mim, porque eu nunca te conheci. Uma vida inteira na igreja. É por isso que a Bíblia fala que o lugar do sofrimento vai ser de choro e ranger de dentes. Ninguém chora normalmente, tirando criança. Normalmente ninguém chora de dor física. Normalmente o choro tem a ver com dor emocional, psicológica, da alma. Você pode ver que às vezes a pessoa tomou uma pancada na vida, fisicamente ela não está sentindo nada, não foi um acidente. Mas ela senta lá na cadeira dela e ela se derrama em lágrimas, ou então ela deita no travesseiro dela e ela chora a noite toda, porque o choro tem a ver com a alma, com o psicológico, com o emocional. Eu já fui atropelado, eu tinha 11 para 12 anos de idade. Minha perna foi quebrada em 2 lugares. Eu não derramei uma lágrima. A dor era da morte. Porque o choro tem a ver com a sua alma. O ranger de dentes, aí tem a ver com a dor física. Já viu quando a pessoa está sentindo a dor, ela aperta os dentes, ai, ai. E a Bíblia diz que lá no lugar do sofrimento vai haver choro e ranger de dentes. E o choro vai ser por quê? Porque a pessoa vai se lembrar de cada oportunidade que ela teve e ela não aproveitou. De cada ensinamento que ela recebeu e ela deixou para depois. Ela achou que estava tudo certo, afinal de contas, estava acontecendo um milagre, ela estava vencendo as batalhas, teve cura, teve libertação, o dinheiro estava entrando. Ela pensou, está tudo bem, está tudo certo. Aqui, ó, Mateus capítulo 13, versículo 42. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então vai ser um sofrimento emocional, psicológico, da alma, e um sofrimento de dor daquele ambiente, daquela coisa ruim, para sempre. Mais uma vez, Jesus Cristo está abrindo a porta do céu para cada um de nós. E hoje você está aprendendo claramente que para entrar lá, você tem que colocar a vontade de Deus acima da sua. Se não, esquece, não vai ter lugar para você lá. Quem entendeu a mensagem? Ficou claro para você?